Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Jefité, a história de Jefité, o juiz de Israel que sacrificou a própria filha, e isso segundo o livro de Juízes. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Jefité foi um dos juízes de Israel por um período de 6 anos. Ele libertou os israelitas da opressão dos amonitas. Sua história está registrada no livro de Juízes e foi marcada por dramas familiares e reviravoltas. Na Bíblia, Jefité é descrito como um homem valente, um guerreiro valoroso. Ele era um gileadita, ou seja, era da região de Gileade. Seu pai também se chamava Gileade, mas a mãe de Jefité era uma prostituta. Isso fazia dele um filho bastardo. Então seus irmãos eram os filhos legítimos de seu pai dentro do matrimônio e expulsaram Jefité de Gileade. O texto bíblico diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíam com ele. Depois de Jefité ser expulso da casa de seu pai por seus meios-irmãos e viver em Tobi, a leste de Gileade, os amonitas entraram em guerra contra os israelitas e não tinham nenhum homem com qualificações de Jefté, homem valoroso e guerreiro, e os anciãos foram buscá-lo na terra de Tobi. A opressão do povo de Amon sobre Israel era muito dolorosa e durou 18 anos. Isso explica o fato dos líderes israelitas terem ido implorar a ajuda de Jefté. Segundo alguns estudiosos, quando os anciões de Israel suplicaram a Jefté que lutasse por eles, ele de início se recusou, pois quando ele fora expulso por seus irmãos de sua própria casa, ninguém o ajudou, mesmo todos sabendo que ele era filho primogênito e que isso dava direito a ter duas partes na herança deixada por seu pai. Jefté também percebeu que eles só tinham ido procurá-lo porque estavam em grande apuro. Os anciãos de Gileade, no entanto, admitiram que dependiam de Jefté para o combate contra os amonitas. Eles também prometeram que Jefté seria o líder sobre todos os moradores de Gileade. Dessa forma, Jefté concordou em voltar com eles e foi reconhecido pelo povo como seu novo líder. O texto bíblico diz: assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si, e Jefité falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Em Mispá, Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, lhe questionando sobre o motivo de os amonitas estarem em guerra contra os israelitas. O rei de Amon alegou que Israel havia tomado seu território depois que saiu do Egito. Então Jefté explicou ao rei de Amon como Deus havia agido poderosamente em favor dos israelitas no passado, desde sua saída do Egito. O rei de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté, tornando o conflito inevitável. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. Nesse momento ocorreu o evento mais difícil da história de Jefté. O texto bíblico informa que ele fez um voto a Deus, o qual diz: aquilo que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então Deus deu a vitória aos israelitas, e a opressão dos amonitas terminou. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar em Minite, 20 cidades.
e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Porém, quando Jefité voltou à sua casa em Mispá, aconteceu que sua única filha lhe saiu ao encontro. Nesse momento, Jefité se lembrou do voto que havia feito e ficou muito abatido. O texto bíblico diz: Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: Meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me ir por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Nesse ponto, há diferentes interpretações entre os estudiosos sobre a natureza desse voto. Alguns acreditam que o voto de Jefté foi precipitado e realmente implicou na morte de sua filha em holocausto, enquanto outros acreditam que o voto implicou na virgindade perpétua da moça, que teve sua vida dedicada ao serviço do Senhor. Se a primeira opção estiver correta, é importante lembrar que Deus sempre abominou sacrifícios humanos. Nesse caso, Deus deu a vitória aos israelitas, mas nada teve a ver com o voto inconsequente de Jefté. Após ter derrotado os amonitas, Jefté ficou como juiz em Israel por mais alguns anos. Durante esse tempo, Jefté ainda teve de lidar com um conflito contra os efraimitas. O povo da tribo de Efraim acusou Jefité de deixá-los de fora do conflito contra os amonitas. Porém, isso não era verdade, pois Jefité tinha chamado os efraimitas antes da batalha e eles o ignoraram. O texto bíblico diz: Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: Por que passastes a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefité lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra os homens de Efraim. Os efraimitas ainda acusaram os gileaditas de serem desertores das tribos de Efraim e Manassés. Contra os efraimitas, Jefté conseguiu outra vitória. Os efraimitas foram dispersados e os que tentaram retornar a Efraim através dos vales de Jordão acabaram mortos pelos soldados de Jefté, que fizeram um teste de pronúncia. Todos que quisessem passar por ali tinham que pronunciar a palavra Shibolete. Quem pronunciasse a palavra de forma errada, no caso Sibolete, era preso e, consequentemente, morto. Aquele conflito gerou um massacre tão grande que a Bíblia diz que 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião.
Por fim, a história de Jefité termina com um texto bíblico informando que ele liderou Israel durante 6 anos. Depois disso, Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. O profeta Samuel relembrou o livramento que Deus deu a Israel através de Jefité. Jefité também é mencionado na carta aos Hebreus como um dos nomes da galeria dos heróis da fé. E essa foi a história de Jefité, o juiz de Israel, que sacrificou a própria filha.